Pessoal, boa tarde. Seguimos agora para a nossa aula de contabilidade de custos. Dando continuidade, pessoal, à ementa de vocês, a gente vai estar trabalhando hoje o tema ponto de equilíbrio, certo? Esse conteúdo, né, ele vem na sua ementa, mas não está na sua apostila, então ele é complemento. Então é importante que você esteja atento, certo? E que qualquer dúvida, como sempre, né, você sabe que você pode estar tirando, tá? Então, o que é ponto de equilíbrio? Ponto de equilíbrio, como aqui mostra na imagem, o exemplo, é você encontrar, certo? Um equilíbrio, né, com relação a algo. No caso, com relação à contabilidade de custo, a gente tem que o ponto de equilíbrio era um equilíbrio entre as suas contas, custos fixos, despesas e os seus recursos que foram obtidos, né? Sua parte de positiva, digamos, né? Em saldo, né? Em lucro, certo? Com relação aos seus custos e despesas. Quando você possui todas as suas contas, né, pagas, né, e as despesas quitadas, tanto as fixas como as variáveis, você vai encontrar aqui um ponto de equilíbrio. A gente vai ver algumas palavras importantes com relação a isso, como margem de contribuição, que são palavras que vocês não viram ainda, mas são bem simples de entender, que a gente vai ver mais para frente. Mas o que seria esse ponto de equilíbrio? O que é, na verdade, na contabilidade? O ponto de equilíbrio ele também é chamado de ponto crítico, né? Ponto zero, o ponto de ruptura. Por quê? Porque é nesse momento em que o lucro da empresa ele é zero. Mas como assim, tia? No momento em que você paga, certo, todos os seus custos e despesas, mas ainda não teve o seu lucro, não sobrou ainda nada para o seu sócio, para você como empresário. O momento é que você atingiu o equilíbrio, mas você ainda não obteve o seu lucro. O importante é que você teve suas despesas e custo tudo pago. É a partir desse ponto de equilíbrio que os novos produtos, né, eles vão ser vendidos, certo? Desde que com a margem de contribuição positiva, né? Como eu disse para vocês iam ver essa palavra, né, essas palavras, margem de contribuição. Porque a margem de contribuição ela vai, né, mostrar para você, após um cálculo bem simples, né, quanto você já conseguiu realizar de diferenciação entre as suas vendas e a sua despesa. Então, a margem de contribuição ela faz uma conta de subtração, certo? Em que você engloba tudo que foi vendido e tudo que foi gasto e faz essa diminuição. Para chegar no ponto de equilíbrio, você vai precisar desse cálculo, né? Então, é algo bem simples, certo? Como diz aqui, mesmo sendo um indicador muito simples, fácil de calcular, é uma informação vital para a viabilidade do empreendimento. O que é viabilidade, né? É você saber se o seu produto, se o seu empreendimento, ele vai sobreviver no mercado, certo? E aí, dando continuidade, a gente vai ver que o ponto de equilíbrio ele existe de 3 formas variadas, certo? E existem 3 cálculos específicos para cada um deles. Dentro da ementa de vocês, a gente vai estar vendo o equilíbrio contábil, né? Porque você está passando esses outros para que vocês saibam que existe, certo? E que mais para frente vocês podem estar até estudando isso, né? Mas dentro da ementa de vocês hoje, de contabilidade de custos para o segundo ano, né? Vocês vão ter este conhecimento voltado para o ponto de equilíbrio contábil e sua forma de calcular, que é bem simples, a gente vai ver mais para frente melhor, certo? Então, eles são razoavelmente parecidos, mas na parte do cálculo eles são um pouco diferenciados, a gente vai entender melhor. Então, o ponto de equilíbrio contábil, né, ele é mais comum e mais utilizado pelas empresas, e com ele divide-se os custos e as despesas pela margem de contribuição. Para isso, você precisa ter esses valores, né, de custos, despesas e de margem de contribuição.
Aqui vem a definição do ponto de equilíbrio financeiro, né? Esse é muito semelhante ao anterior, a diferença é que ele exclui todas as contas de depreciação e outras despesas que a empresa não precisa necessariamente desembolsar naquele momento, só que serão mais à frente contabilizados em um demonstrativo de resultados. Tia, eu não entendi, como assim? Por exemplo, aqui no ponto de equilíbrio financeiro, ele vai fazer todas as contas de custos, despesas, porém ele não vai descontar as depreciações e outros tipos de despesas que você precisa, despesa com gastos de materiais, né, administrativos, com folha de pagamento, vai só lhe dar, né, os valores de arrecadação, digamos assim. Por exemplo, o que importa aqui nesse ponto de equilíbrio não são apenas, os gastos realizados para tocar o negócio, é o que você vai precisando, como as despesas administrativas e custos operacionais. É mais ou menos parecido com a ideia de que o lucro da empresa antes dos juros, certo? É o que você tem de, digamos, o salário, né? Quando você ganha seu salário, recebe o salário antes dos descontos de INSS, né, FGTS, e assim vai, né? Porque tem outros mais. E aí é como se fosse isso, é a parte bruta, certo? Em palavras mais simplificadas. E o que é o ponto de equilíbrio econômico? Né? Nessa parte aqui, né, nesse indicador, você precisa acrescentar o custo de oportunidade que você considera para a margem de ganho que alguém poderia ter se tivesse investido em outro negócio que não nesse que foi optado. Como assim, tio? Existe, né, um fator muito importante aqui no ponto de equilíbrio econômico chamado custo de oportunidade. Né? Custo de oportunidade, ele se trata de uma escolha que alguém fez em optar por um caminho e deixar outro de lado, que na verdade poderia ter sido mais lucrativo. Por exemplo, você vai colocar um negócio, né, um empreendimento, e você tem duas opções: ou você coloca um negócio de venda de roupas, por exemplo, ou você coloca um negócio de venda de frutas, né? Aí você pesquisa, decide colocar o negócio de frutas, né? Nessa pandemia agora, né? Alimento está sendo mais cogitado, né? Principalmente do que roupa. E aí você opta por ele, por exemplo. Só que para você calcular o ponto de equilíbrio econômico, né? Do ponto de vista econômico, você vai trabalhar com os custos, normalmente, que você vai ter, né? Custos, despesas do negócio. E também você vai traçar, né, um plano, né, paralelo de como você estaria rendendo se você estivesse vendendo roupas, digamos. E aí você vai ver se realmente você está no caminho certo. Então, o ponto de equilíbrio econômico ele é mais ou menos dessa forma. É um cálculo que a gente tem que considerar tanto o cálculo normal, como também as outras escolhas que poderiam ter sido feitas pelo empresário, digamos assim, que é um ponto de equilíbrio que a gente não vai estudar mais a fundo, certo? Sendo assim, o negócio escolhido precisa gerar um resultado igual ou superior ao que era pretendido antes, né? E aí entra o ponto de equilíbrio econômico, que além dos custos considera o custo de oportunidade, como já foi explicado. E o que é esse custo de oportunidade? Né? Aí vem a explicação. É um benefício que você perdeu por conta de uma determinada escolha realizada. É algo que você abre mão, certo? Então, o custo de oportunidade é quando você abre mão de uma coisa por outra, certo? Para indicar o quanto que é necessário faturar para equilibrar esse fator e tornar essa opção a mais vantajosa, né? E como é que faz esse cálculo, então, do ponto de equilíbrio, né? Para ficar mais fácil de compreender, eu coloquei essa forma para vocês, certo, gente? Que é referente ao ponto de equilíbrio. Então, a gente vai começar pela parte do equilíbrio contábil, que na verdade é a principal, né? O que você precisa para calcular o ponto de equilíbrio contábil? Quando é que você vai atingir o equilíbrio na sua empresa? Quando você conquistar quais valores vendidos, digamos assim. Nesse caso, você vai precisar apenas de dois valores, ó, os custos e despesas fixas, o somatório deles, e do índice da margem de contribuição. Como é que eu chego nesse índice de margem de contribuição? O custo e despesas fixas já é do conhecimento de vocês, né?
custos diretos, custos indiretos, despesas fixas. A gente sabe que são valores que não mudam, independente da produção, né? Aluguel, né? São valores que você vai ter que desembolsar, né? Independente se você produzir ou que você venda. Se o seu negócio é fruta, digamos mesmo, né? Se você venda uma dúzia de bananas, você vai ter que pagar o aluguel do ponto de qualquer forma, né? Então, você vai ter que trabalhar para isso, certo? Então, a gente sabe, né, que existem os custos e despesas fixos, e aqui, ó, a parte que seria novidade, né, é a margem de contribuição, que acaba não sendo novidade porque é algo bem simples. Você vai apenas fazer uma subtração, como já foi dito, né, do seu valor de vendas, diminuindo as despesas, que é algo que você já conhece. Então, a gente vai ver um pouquinho lá para frente um exemplo, e aí vai ficar bem mais claro para você. Portanto, antes de obter o ponto de equilíbrio contábil, é necessário calcular o valor total dos custos e despesas fixas e o índice de margem de contribuição. Então, aqui é só explicando a fórmula. Esse gráficozinho, gente, também, a gente vai trabalhar um pouco ele mais pra frente também, porque essa parte lá é apenas introdutória, né? De que forma? Pede-se na ementa de vocês que a gente trabalhe com a representação gráfica do ponto de equilíbrio. Então, a gente vai fazer, né, tratar de alguns valores, e aqui vocês vão colocar os valores de venda, os valores de custos, e aí dentro disso, né, onde foi que houve o ponto de equilíbrio? Quando você vendeu quantas peças ou quantos produtos para você atingir aquele ponto em que todas as dívidas estão pagas, certo? É mais ou menos dessa forma que você tem que pensar e ver o ponto de equilíbrio. Passando em frente para a parte da margem de contribuição, certo? Como é que calcula, né? Em qualquer que seja o segmento que você vá, de indústria, comércio ou serviço, é perfeitamente possível e fácil você apurar o valor desse percentual. Lembrando, uma informação importante, o cálculo da margem de contribuição ele se torna mais simples ainda devido você utilizar a regra de 3 e você encontrar a porcentagem, certo? Você vai encontrar a porcentagem e vai resolver o valor utilizando os números decimais daquela porcentagem. Antes de tudo, é preciso que você entenda o que é essa margem de contribuição, né? Por exemplo, você precisa comprar o que é vendido e ainda pagar algumas despesas que só ocorrem quando se vende, como é o caso dos impostos sobre as vendas, né, das comissões dos vendedores. Quanto é que sobra para a empresa pagar as despesas fixas e ainda ter esse lucro, né? Então, isso é a margem de contribuição, o que ficou a margem, o que ficou ali de extra, certo? Então, mas por que esse nome, né, margem de contribuição? A gente tem um sentido, certo? Não é algo jogado, não. Margem porque é a diferença, né, entre o valor da venda e os valores dos custos das despesas. Ou seja, os valores também conhecidos por custos variáveis, despesas variáveis, então está ali a margem, certo? E contribuição porque representa em qual valor, né, ou enquanto, certo? O valor das vendas contribui para o pagamento das despesas. Então, enquanto esse valor que eu estou vendendo está contribuindo para eu pagar minhas dívidas e ainda obter lucro. Então, para gerar essa margem de contribuição, a gente faz esse seguinte conta, que é o valor das vendas menos os custos variáveis e despesas variáveis. Fez essa somatória, diminui o valor da venda, você tem a margem de contribuição. E aí aqui a gente vai ver um exemplo, certo? Para exemplificar, você vai imaginar que uma empresa, ela planeja vender 1000 unidades, certo? De um determinado produto. Cada produto vai valer R$50. Só que, para produzir esse produto, esse item, né, ela teve um custo de R$20 e R$15 de despesa variável. Sempre que a gente for resolver esse tipo de questão, a gente vai criar uma espécie de DRE, certo? Positivo para quem está entrando, negativo para quem está saindo, ok? Ó, tudo que é negativo, que é prejuízo, que é despesa, vai vir como negativo, né? E tudo que não, positivo. Então, ele diz aí uma informação importante que, além disso, existe um gasto fixo, custo mais despesas fixas na ordem de R$6.000. Ou seja, você produzir, vender pouca coisa, mas você tem que pagar o aluguel, tem que pagar a energia, tem que ter as despesas fixas, tem que pagar as pessoas, né, que trabalham para você.
E esse dado aqui a gente já vai guardar, esse dado aqui é importante, certo? Para a fórmula do ponto de equilíbrio, porque ó, custos e despesas fixas, o custo que é utilizado lá, né? E esses outros valores aqui, ó, de custo e despesas variáveis, você vai estar utilizando no cálculo da margem de contribuição, certo? Que como seria? Né? Vamos primeiro entender aqui. Na tabela, a gente vai separar, diferenciar a parte unitária da parte total. Lembrando que a empresa vai vender 1.000 unidades, planeja vender, né? Então, no caso, a receita dela, que era 50 por unidade, vai ser 50 mil. O custo de produção, né, custo dos produtos vendidos, foi 20 por unidade, então, vezes 1.000, gastou 20 mil. E as despesas variáveis, né, que deram 15 reais por cada um, então deu 15 mil, ok? Então, como é que seria minha margem de contribuição? Eu já sei que minha margem de contribuição, eu preciso fazer um cálculo com ela, né? Tá aqui a fórmula dela, ó. Valor das vendas, custos variáveis, despesas variáveis, 50 menos 20, 20 mais 15, a gente sabe que é 35. E eu vou diminuir esse valor dos 50, então ele vai ficar 15. Que, voltando para a tabela anterior, né, a gente vai ver que 15, né, vai ser, na verdade, por unidade, por item. Então, vai ser 15 mil no total. E aí, a gente vai fazer uma regra de 3 muito simples. 50 mil está para 100%, certo? E os 15 mil está para X. Multiplicando isso em cruz, cortando o zero do 50 com o do 15, vai ficar 150x, né? 1.500 dividido pela 50x, que vai dar 30%, ok? E esse valor é que vai ser utilizado na conta. Esses dois valores, ó, que estão apontados, eu já tenho os custos e despesas fixas e eu já tenho a margem de contribuição, que é 30%. Agora, simplesmente, eu vou colocar na fórmula, porque eu sei que a minha despesa fixa era 6 mil e o valor em decimal foi 30%, né? Na verdade, aqui, ó, né? 30%, né? Que foi o valor referente a 15 mil, tá? Margem de contribuição. E eu coloco ele em valor unitário aqui, ó, certo? Não vou colocar os 30%. Fazendo essa divisão, a gente vai chegar no valor de 20 mil, certo? Porque 6 mil dividido para 0,3 é igual a 20, certo? 20 mil reais. Assim como já descreve aqui embaixo, certo? Então, 20 mil reais, né? É o valor da divisão, certo? Isso significa que a empresa precisa vender 400 unidades de seu produto, faturando 20 mil reais, para chegar ao ponto de equilíbrio e pagar todos os seus custos e despesas. E a partir daí, como se fosse um marco zero, né? Cada produto que for vendido, né, além desses 400, ele vai ser considerado lucro, certo? Então, dentro disso, né, ele aponta aqui outros dados, ó, que você vai, se você vender, né, 1.333 unidades, né, você vai atingir um valor, né, de 66.666. Aqui, no caso, ó, se ele vendesse 1.000, né, vezes 50, vai ser 50 mil. E assim, né, ele continua, assim a gente continua dando seguimento. Você vai, como a gente vai resolver essas questões? Como você pode definir o ponto de equilíbrio? Cite os principais tipos de ponto de equilíbrio existente. Copie o exemplo do slide do seu caderno. O link que você vai assistir, certo? É o desse vídeo, tá? Que é o da explicação. Então, existem outros links também que podem estar sendo enviados, mas por enquanto a gente vai estar vendo esse. Vou resolver o exemplo, certo? Posteriormente, outros exemplos, mas por enquanto a gente vai ver esse e copiar e se familiarizar. É um conteúdo bem simples de se entender, certo? Nós vamos trabalhando eles nessa semana e durante o mês de junho, tá?
Então, obrigada pela atenção de todos e até breve.